Roberto, você tem que só clicar no seu microfone no canto esquerdo da sua tela. Pois não. Todos me ouvem aí? Sim, estou te ouvindo bem. Tudo bom, Guilherme? Boa noite a todos da Fundação Cash. Muito bem, que bom que você está aqui para compartilhar com a gente seu experiência. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade. Eu e minha esposa, a Isolde, né, nós tivemos contato com a tecnologia segundo semestre de 2020. E entre o conhecimento e a prática, né, nós levamos aproximadamente 6 meses. Como a minha formação é na área de exatas, né, e às vezes fica por demais difícil a gente entender os princípios da tecnologia, a gente resolveu partir de trás para frente, né, a partir do método empírico, né, uma metodologia científica, a gente comprovar os ensinamentos colocados à disposição. Por sorte, no segundo semestre de 2020, né, nós compramos 2 mudas praticamente iguais, no mesmo lugar, na mesma época, e nós fizemos o plantio dessas 2 mudas, aproximadamente, uma ficou a 2 metros de distância da outra. De modo que no começo de janeiro nós tínhamos à disposição apenas o Copo da Vida 1, que foi a nossa primeira produção. Então, nós aplicamos em um tubete de 10 mililitros, né, 10 ml, nós colocamos aproximadamente 1 ou 2 ml de GANS do CV1 e completamos com 8 ml de água. Exato. E ao longo de 3 meses nós observamos as mudanças, né? Elas não são rápidas, mas essa daí é a figura inicial do início do experimento, onde nós, na planta da direita, né, na árvore da direita, nós aplicamos o tubete de GANS do CV1. A próxima figura, por gentileza, é uma visão um pouquinho detalhada do tubete do CV1. O segundo ponto de controle, né, foi no dia 10 de abril, quando nós observamos uma diferença muito grande no vigor folicular entre as duas árvores. E aqui, Rafael, peço que você me corrija se eu estiver errado, mas o CV1, ele atinge, ele é voltado para a parte radicular, né? E nós começamos a aplicar, nesse momento, no dia 10 de abril, o CV2, que seria para a parte folicular, a parte aérea. E com a aplicação do CV2 foi justamente fortalecer a parte aérea, embora com o fortalecimento da parte radicular, obviamente, que nós vimos uma diferença muito grande, né, na parte aérea, obviamente, né? Então, nessas figuras aqui, nós temos um detalhe da planta da direita, que foi aplicado no dia 10 de abril, o tubete de CV1 em conjunto com CV2, e a planta à esquerda, a nossa planta de controle. Próximo slide, por gentileza. Esse aí é outro ponto de controle no dia 24 de maio, onde nós temos uma floração muito vigorosa da planta da direita, né? E a gente vê a diferença da vitalidade entre as duas plantas, né? Entre as duas árvores. A partir desse momento, nós notamos que na planta da esquerda, ela começou a apresentar um ressecamento muito grande. A nossa suspeita inicial era que ela tivesse sido atacada por cupim, mas depois, como nós retiramos a planta do lugar, vimos que houve uma infestação bacteriana, como a gente pode ver no próximo slide. Próxima, pode passar a figura já. Mais uma. Isso.
essa aí foi, digamos assim, a análise final da planta da esquerda. Com esse experimento, para nós ficou muito evidente dos benefícios no médio prazo de se utilizar essa tecnologia. E nós consideramos também que pela quantidade, pelo tubete de 10 mililitros apenas, né, não houve uma interferência entre as duas árvores, né, coisa que nós não poderíamos supor se utilizássemos uma garrafa com uma maior litragem, por exemplo, de 1 litro, alguma coisa do gênero. Dessa maneira, a gente acredita ter aplicado uma metodologia científica, né, na medida do possível. E pudemos testificar que o CV1 corresponde ao uso do ZNO e o CV2 corresponde ao uso do cobre, óxido de cobre. Perdão, Guilherme, só tirar uma dúvida rápida. Você disse que o copo número 1 ele fortaleceu a parte das raízes, certo? E o copo número 2 a parte aérea das plantas, seria isso? Salvo erro da nossa parte de interpretação do conhecimento, né? Não, pelo que eu entendi, você colocou o copo 1 em cima e o copo 2 embaixo, não foi? Então, Não. Eles ficaram lado a lado. Ah, que eu vi na foto ali, parecia que tinha um embaixo, um tubo embaixo e o outro mais em cima. Não. Na verdade, eles ficaram lado a lado no meio do caule, né? Ali aproximadamente uns 50 centímetros do chão. Ah, ok. Então eles ficaram lado a lado. Então. E aí também, né? Vai da nossa falta de conhecimento, né? Eu não sei se o CV2 ele deveria, ou se o CV1 deveria estar mais próximo da raiz ou não, né? O fato é que tanto o CV1 como o CV2, os tubetes, ficaram aproximadamente 50 centímetros da raiz e a gente teve um resultado efetivo. E o desafio agora é trabalhar com a constelação, né? Constelação, você diz o que é formação estelar? Isso, a formação estelar, porque esse estudo que a gente fez foi para uma árvore individual, né? Mas para você proteger uma quantidade maior, é quase que inviável, né? Você colocar um tubete em cada árvore. Então, a gente está agora utilizando ZNO, cobre, óxido de cobre, CO2 na formação estelar. Basicamente é isso, Rafael. Acho que a foto fala por si, né? Foi muito legal esse experimento, quando eu vi lá no grupo, achei muito interessante, né? Porque é bem impressionante, porque você fez tudo, né? A maneira como você descreveu foi bem legal, porque você pegou as duas mudas, né, no mesmo local, plantou ao mesmo tempo, né? Cuidou da mesma forma, e a gente vê essa diferença, foi algo realmente bem interessante de se ver. Esse solo aí é muito ruim, viu? Ele é muito pobre, ácido, né? Então, ficou evidente para a gente. Na verdade, Rafael, isso daí faz parte de um experimento muito maior, né? Porque a gente tem uma usina fotovoltaica, né? E estamos fazendo também uma criação de abelhas sem ferrão, né? Então, a gente tentou criar uma constelação, né, para proteção dessas abelhas, né? Constelação, a formação estelar, né? Isso, a formação, desculpa, a formação estelar. Só que aconteceu, né? E foi bem interessante para a gente, né? Que a gente utilizou o CV1 também, né? Mas parece que houve uma absorção do GANS, ele sumiu, né? E eu estou chegando à conclusão que é uma coisa que eu vou investigar daqui para frente, né? É se quando você coloca o GANS próximo a uma quantidade, uma superfície metálica com uma grande densidade, se há uma interação, entendeu? Entre essa superfície metálica e o GANS
de CV1 ou outros ganses. Você Né? falou que o seu ganho sumiu, é isso? Isso. Só que o Sr. Cash ele falou desse ponto, né, que teve outros relatos de pessoas que perceberam que o gancho estava diminuindo a quantidade. Isso acontece muito porque o gancho também doa energia para o ambiente, quando precisa. Né? Então é normal isso acontecer. Não já aconteceu com outros buscadores de conhecimento também. O Sr. Cash fez dessa explicação. Isso é comum, não é algo incomum. Com um dele, inclusive, já aconteceu bastante, né, do ganho sumir. Porque quando o ambiente precisa, ele doa. Né? Então você até na fisicalidade perde ganho, muitas vezes. E outra coisa, nessa questão de interação com metais e até com outros ganhos, o Sr. Cash tem uma aula que ele fala sobre isso. Ele geralmente até coloca placa nano revestida, né, para proteger os campos, para não interagir um com o outro, para poder não ter essa interação. Então, é claro que a gente, como não tem isso lá, o Sr. Cash faz no laboratório, é outra história, mas por isso que ele fala sempre para tentar deixar distante um do outro, né, o máximo possível, para essa interação não acontecer tanto. Ok, Guilherme, queria agradecer a tua presença, compartilhar com a gente seu experimento aqui, é muito legal isso que a gente pede, né? O Sr. Cash sempre fala, né, cabe a nós fazermos o experimento. Né? Isso vale não só para o buscador de conhecimento, mas também quando a Fundação Cash trabalha com parte governamental, é sempre a Fundação Cash prover o conhecimento e as pessoas, o governo ou nós, buscadores de conhecimento, que tem que fazer isso, se organizar para fazer isso que você fez. E isso é muito legal que você preparou também, a maneira como foi organizada. E só isso que a gente pede em troca, né? Para as pessoas compartilharem. Quanto mais a gente tem esse compartilhamento dessa forma como você fez, né? Estudo comparativo, ou com fotos antes e depois, se for o caso também do experimento, isso ajuda muito, né? Porque as pessoas visualizam e de uma forma organizada assim, estimula também as pessoas a fazerem isso. Então, obrigado, Guilherme, por compartilhar e pela organização. Por ter feito Satisfação é nossa. Então, um abraço. Obrigado, Guilherme.